A paz de Deus, de nosso Salvador, Jesus Cristo a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional aqui do meu canal, para honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos estudar o livro de 2 Reis, capítulo 13. O título do capítulo é A Morte de Eliseu e Jeoacás e Joás, reis de Israel. Este capítulo tem duas curiosidades muito importantes, né? Primeiro, que aqui os ossos do profeta Eliseu vão reviver uma pessoa, santo Deus. Então a gente vai entender como que isso aconteceu, né? Por que essas coisas acontecem. E outra coisa é a profecia que o Eliseu fez para o rei de Israel, né? Essa profecia é muito bonita. Uma vez eu estava aqui na minha casa fazendo um culto familiar e veio esta palavra. Deus mostrou em visão para mim um homem atirando um arco, uma flecha, né? Pela janela, né? E eu lembrava que tinha essa história na Bíblia, mas eu não sabia onde estava escrito. Aí eu pesquisei lá na internet e fiz a pregação daquela palavra, e o Espírito Santo me tomou e me fez fazer uma atividade, uma oração com a minha família, né? Sobre esse assunto. E foi muito interessante, foi muito gratificante e deu fruto, tá? Então eu vou compartilhar com vocês, também no final do capítulo, essa experiência com vocês, tá? Para que vocês também possam fazer na casa de vocês, amém? Porque com fé eu tenho certeza que vai trazer bons frutos e vocês vão dar muito bom testemunho e vão glorificar o Deus vivo, porque Ele vai dar a vitória para vocês, tá? Porque é uma palavra, hoje, uma palavra de vitória e de fé, uma palavra de confiança, de você confiar na palavra de Deus e executá-la com fé, e você alcançará o objetivo, amém? Então vamos começar esse estudo com a ajuda de Deus, a guia do seu bom espírito, em nome de Senhor Jesus. Verso 1. No ano 23 de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, começou a reinar Jeoacás, filho de Jeú, sobre Israel, em Samaria, e reinou 17 anos. Então aqui o primeiro verso é sobre sucessão. Aqui agora o novo rei é o rei Jeoacás. E fez o que parecia mal aos olhos do Senhor, porque seguiu os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, não se apartou deles. Então ele seguiu os mesmos maus exemplos, a idolatria que os seus antecessores fizeram, né? Eles adoravam o bezerro de ouro. E o rei Joacás continuou adorando essa imagem de escultura, né? Então se afastem da idolatria, porque isso não é bom aos olhos do Senhor, amém? Verso 3. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e deu-os na mão de Azael, rei da Síria, e na mão de Ben-Hadad, filho de Azael, todos aqueles dias. Então, em todo o tempo do reinado de Jeoacás, ele não teve paz. O rei Azael sempre esteve batalhando contra ele, por juízo pela idolatria dele, né? Verso 4. Porém, Jeoacás suplicou diante da face do Senhor, e o Senhor o ouviu, pois viu a opressão de Israel, porque os oprimia o rei da Síria. Então o rei Jeoacás, após tanta batalha, após ver tantas baixas, após ver seu povo destruído pela sua idolatria, em vez de ele se arrepender e parar de adorar outros deuses, não, ele clamou ao Senhor, pedindo para que Deus parasse, não porque ele estava arrependido da idolatria, mas porque ele não aguentava mais aquela prova. Então, muitas pessoas fazem isso. Elas não se arrependem genuinamente, elas não reconhecem que estão erradas. Elas apenas pedem perdão para não sofrer as consequências do pecado, né? Mas Deus, na sua misericórdia, mesmo assim, Ele vai amenizar as agressões do rei da Síria e vai dar um tempinho de paz para o rei. Só que ele vai voltar aos maus caminhos, vai voltar à idolatria. Aí depois o rei Azael vai fazer a festa lá em Israel, vai destruir tudo, né? Porque na desobediência o inimigo age nas nossas vidas. Então vamos ser obedientes para que Deus possa nos proteger, tá bom? Aqui o rei Joacás ele fez igual o faraó na época de Moisés, né? Não se arrependeu de verdade. Toda vez que Deus mandava um juízo, uma praga lá, ele ia lá, pedia perdão para Moisés, falava que ia libertar o povo, mas depois não libertava, né? Ele voltava atrás na sua palavra. Ele voltava a ser ímpio, né? Então tem que ter arrependimento genuíno. A gente tem que nascer de novo, né? Tem que se tornar uma nova criatura, viver para Cristo, fazer o bem, né? Deixar dos seus maus caminhos, se arrepender do pecado e viver para Cristo Jesus, tá bom? Não adianta nada confessar, falar com a boca para fora, pedir perdão e depois fazer tudo errado de novo, né? Então aqui a palavra de Deus deixa isso bem claro, tá bom? Aqui, após a oração do rei Joacás, o nosso Deus teve misericórdia dele, né? Aqui, ó, e o Senhor deu um salvador a Israel, e saíam de debaixo das mãos dos sírios, e os filhos de Israel habitaram nas suas tendas como dantes. Então aqui Deus mandou um salvador
para proteger o rei Joacás, né? Aqui não fala o nome desse Salvador aqui, né? Mas isso aqui fica, ele usou esse termo Salvador para apontar para Cristo, né? Santo Deus. Nós temos um Salvador. Toda vez que nós erramos e pedimos perdão a Deus, Deus manda um Salvador, que é Jesus Cristo, perdoar nossos pecados, né? Santo Deus. Então, mas aqui vai ficar a lição para nós. Após ele ter mandado o Salvador, aceitou o Salvador, teve a libertação, ele voltou para o pecado de novo. Aí vai vir juízo de novo, né? Então não adianta você buscar o Salvador, aceitar Jesus Cristo e continuar no pecado, né? Não vai funcionar, tá bom? Verso 6. Contudo, não se apartaram dos pecados de Jeroboão, que fez pecar a Israel, porém andaram neles. E também o bosque ficou em pé em Samaria, porque não deixou a Joacás mais povo, senão só 50 cavaleiros de 10 carros e 10.000 homens de pé, porquanto o rei da Síria os tinha destruído e os tinha feito como pó, rilhando-os. Então aqui o rei Hazael destruiu quase todo o povo de Israel. Aqui mais para frente vai mostrar por que Deus não destruiu por completo o povo de Israel aqui, né? Vamos ver aqui mais para frente. Ora, os mais dos sucessos de Joacás e tudo quanto fez, mais o seu poder, porventura, não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? E Joacás dormiu com seus pais e o sepultaram em Samaria. E Jeoás, seu filho, reinou em seu lugar. No ano 37 de Joás, rei de Judá, começou a reinar Jeoás, filho de Joacás, sobre Israel em Samaria, e reinou 16 anos. E fez o que parecia mal aos olhos do Senhor, e não se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, porém andou neles. Então o rei Jeoás, né, filho do Joacás, também continuou na idolatria, né? E não vai acabar bem, né? Verso 12. Ora, o mais dos sucessos de Jeoás e tudo quanto fez, mais o seu poder com que pelejou contra Amazias, rei de Judá, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? Então no livro das crônicas a gente vai rever com mais detalhes essas batalhas aqui dos reis de Israel, né? E Jeoás dormiu com seus pais, e Jeroboão se assentou no seu trono, e Jeoás foi sepultado em Samaria, junto aos reis de Israel. E Eliseu estava doente da sua doença, de que morreu. E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Olha só esse verso 14. Mesmo ele sendo um idólatra, o Jeoás, né, ele reconhecia o Eliseu como um homem de Deus, porque era inegável, né, porque tantas profecias que ele falou que se cumpriu, tantos milagres que Deus usou dele para poder fazer em Israel, né? Então o Eliseu era um homem famoso lá em Israel, era um homem de Deus, né? E o rei foi lá visitar ele na sua doença, prestar a sua solidariedade para com o profeta, né? E isso, toda ação boa tem consequência positiva, né? Então, como ele foi visitar o homem de Deus na sua doença, o homem de Deus ele vai recompensar ele com a profecia, né? Olha só que legal. Verso 15. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flecha. E tomou um arco e flecha. Então, olha só, prestem atenção nesse verso 15 aqui. O homem de Deus estava doente na cama dele. O rei foi o visitar, né? Esperava que ele foi consolar o homem de Deus na sua doença, mas quem acabou consolando foi o homem de Deus que consolou o rei, né? Porque o rei estava cheio de problemas, né? Ele estava sendo atacado pelo rei da Síria, né? Ele não tinha paz, era idólatra, cheio de pecados, cheio de problemas para resolver. E o homem de Deus estava lá, doente, mas estava em paz e cheio de Deus. E sabia para onde ia, né? Ele sabia que ia para o céu, né? Então o Eliseu, o homem de Deus, ele vai dar aquilo que está dentro do coração dele, vai com fé fazer uma profecia para o rei, o Jeoás, né? E o rei Jeoás vai aceitar. Então imagina, você entrou no quarto para visitar um doente e esse doente ele fala para você pegar um arco e uma flecha. Não faz sentido, né? O que você ia pensar? Por que esse homem está pedindo para mim pegar um arco e uma flecha? Né? A gente não está em batalha aqui, né? Não tem guerra aqui dentro do quarto, né? Mas ele pegou com fé, por respeito ao homem de Deus. Amém? Então aqui, prestem bastante isso. Ele pegou por respeito ao homem de Deus, mas ele não estava entendendo o que estava acontecendo, tá bom? Muitas vezes na nossa vida acontece isso. Você escuta uma palavra, ou você está passando por uma situação que você não entende o que está passando, mas para o seu bem, tá? Tudo que opera para o bem daqueles que amam a Deus, tá? Então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. Então o Eliseu ajudou o rei
a segurar o arco, dando apoio a ele. Então busque apoio dos homens de Deus, busque apoio da Bíblia Sagrada e principalmente de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Ele vai nos ajudar a mirar, a traçar um objetivo, um alvo para nós, né? Que é a salvação, tá bom? Verso 17. E disse: abre a janela para o oriente. E abriu-a. Olha só, essa janela aqui, a janela do quarto estava fechada. Ele pediu para abrir a janela. Quando ele abriu a janela, entrou o quê? Luz e ar, né? Santo Deus. Então aqui, o homem de Deus está dando luz ao rei de Israel. Ele estava cheio de problemas, estava nas trevas. E aqui, ele está direcionando ele para a luz. Pediu para ele abrir a janela. Ele deu um novo horizonte para ele, né? Ele abriu a janela, viu uma vista, né? Um horizonte. E entrou luz naquele quarto que estava em trevas. E entrou um ar. Santo Deus, Santo Jesus Cristo, aleluia. Você está passando por dificuldades, está em trevas, você está precisando de receber a luz desta palavra e do ar puro. Respire aliviado, porque você está tão tenso, tão difícil, que você não está tendo tempo de respirar, de meditar nas coisas do Senhor. Respira aliviado, puxa um ar gostoso agora aí, Santo Deus, para dar uma glória para o teu Deus, porque a vitória está chegando. Santo Deus, ele está te direcionando para um objetivo que vai brilhar e vai te dar um ar puro para que você respire aliviado após sair dessa situação difícil que você se encontra, amém? Então disse Eliseu: atira. E atirou e disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os Círios, porque ferirás os Círios em Afec, até os consumir. Então nós vimos, né, que o arco é um sinal de fé. Ele pegou o arco mesmo sem entender o que ele iria fazer com aquele arco, né? A janela é uma direção. Santo Deus, aleluia. Deus está te dando direção nova a partir desta palavra. E a flecha é a flecha do livramento. Santo Deus. A flecha é o poder desta palavra. Santo Deus. E ela vai trazer vitória para você. Vai trazer consolação. Vai trazer tudo aquilo que você precisa. Imagina, aqui o problema do rei era os Círios. Então a flecha era o livramento contra os Círios. Então você vai fazer aqui uma oração comigo aqui, imaginando qual que é o seu problema. Quem é o seu Golias? Imagina quem que é o que está dando trabalho para você. No serviço você está sendo perseguido? É uma enfermidade que você está? É uma situação financeira difícil que você se encontra? Imagina este problema. A flecha, ela vai te livrar deste problema, amém? E a flecha é a palavra de Deus, tá certo? E disse mais: toma as flechas, e tomou-as. Então disse ao rei de Israel: fere a terra. E feriu-a 3 vezes e cessou. A terra, ela simboliza o alvo, o objetivo. Ele tinha a flecha do livramento, e a terra era onde ele tinha que atingir aquela flecha, né? Então imagina o tamanho do seu problema, que vai ser a terra, e pega o arco agora aí na tua mão, e imagina o problema e faz essa brincadeira. Eu fiz essa brincadeira com meus filhos, né? E com a minha esposa, né? No dia que eu estava pregando para eles aqui. Imagina o que está te afligindo, quais são as suas preocupações, aponta para esse objetivo e joga a flecha da fé desta palavra agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pode fazer agora aí, pausa o vídeo aí e pega a flecha com fé e joga e clama a vitória, determina a vitória, porque Deus está te dando livramento com essa flecha aqui hoje, amém? Santo Deus, tenha fé. Eu não tenho poder nenhum para te ajudar, mas a palavra e a sua fé nesta palavra, na palavra do Deus vivo, a palavra de Deus é viva. Jesus Cristo é o verbo que se fez carne, Jesus Cristo é a própria palavra. Se você crer nesta palavra e fizer esse ato de segurar o arco imaginário, o arco da fé, e jogar a flecha da vitória, do livramento, no objetivo que você imaginou na sua cabeça, na sua mente, no seu coração, Deus vai te dar vitória. Joga com fé, fere a sua adversidade e você vai alcançar a bênção em nome do Senhor Jesus. Creia somente, amém? Verso 19. Então o homem de Deus se indignou. Peraí, acho que eu pulei um verso aqui, gente. Peraí. E disse mais: toma as flechas, e tomou-as. Então disse ao rei de Israel: fere a terra, e feriu-a 3 vezes e cessou. Ah, tá. Então aqui o homem de Deus, ele falou para ele tirar as flechas, mas ele não deu um número. Então o rei de Israel, ele atirou 3 flechas e, sem entender muito bem o que ele estava fazendo, ele parou, né? Ele não prestou atenção que aquela flecha era a flecha do livramento, né? Ele tinha um monte de flecha ali com ele. Então ele deveria jogar todas as flechas que ele tinha lá, né? E ele desistiu no meio do caminho. Então isso aqui serve pra gente refletir, pra gente não desistir, tá bom? A fé tem que ser perseverança. Lembra que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou? Orai e vigiai todos os dias para que não caias em tentação. Santo Deus, nós temos que orar e vigiar todos os dias, tá bom? Persevera na fé. Tá difícil o problema? Tá difícil a situação? Continua tirando flecha.
Continua tirando flecha. Continua orando, pedindo ao Senhor, e Ele vai te dar o livramento, amém? Não desista, tá certo? Não pare no meio do caminho. Aqui o homem de Deus vai se indignar e vai falar com ele. Vamos ver o que ele vai falar? Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido, então feririas os círios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirá os círios, porque a flecha era a flecha do livramento. Como ele atirou 3 vezes, ele só vai vencer 3 batalhas contra os círios, né? Mas se ele tivesse tirado todas as flechas, ele teria vencido o inimigo por completo. Então continua tirando flecha até o fim, enquanto você não vê o seu objetivo alcançado, continua tirando flecha, continua batendo na porta da misericórdia, amém? E a porta vai se abrir, santo é Deus, tá bom? E essa passagem aqui, quando eu estava estudando para fazer esse vídeo, o Espírito Santo me revelou também, que lembra que o nosso Senhor Jesus Cristo falou que aquele servo que faz apenas o que o seu Senhor manda é um servo inútil, né? Da mesma forma, esse rei aqui, ele fez apenas o que o homem mandou. Ele falou, atira as flechas ali. Ele atirou 3, ele achou que já era o suficiente, né? Se esforça com todas as suas forças, com todo o seu coração, se dedica, tá bom? Por exemplo, numa empresa, qual o funcionário que vai ganhar uma promoção? É aquele que vai embora quando bate o cartão, deu o horário dele, ele bate o cartão, é aquele que fica fazendo uma hora extra, é aquele que se esforça mais. É óbvio que é aquele que se esforça mais, né? Também assim na obra de Deus, né? Aquele que prega mais a palavra, aquele que se esforça mais, aquele que ajuda mais o seu próximo, esse vai receber mais galardão, amém? Então, tenham essa fé, essa perseverança e façam sempre o seu melhor, e faça mais coisas do que o seu Senhor te pede. Por exemplo, esse devocional. Eu não recebi nenhuma revelação para fazer esse devocional. Eu fiz porque eu vi a necessidade de ter uma comunhão maior com o meu Deus, né? Eu estava perdendo muito tempo, gastando tempo com coisas que não trazem edificação, né? E eu decidi fazer esse devocional para usar bem melhor o meu tempo, amém? E ter sido muito gratificante ter aprendido muito com a palavra de Deus, né? Então, vamos fazer o melhor para o nosso Deus com esforço, tá? Não faz só apenas o que o Senhor manda. Se dedica mais e mais, tá? E depois morreu Eliseu e o sepultaram. E, ora, as tropas dos Moabitas invadiram a terra à entrada do ano. Então aqui o servo de Deus morreu e houve uma invasão na mesma época, né? Dos Moabitas. E sucedeu o quê? Enterrando eles um homem, eis que viram um bando e lançaram o homem para a sepultura de Eliseu. E caindo nela o homem, e tocando os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre os seus pés. Olha só que milagre interessante aqui, né? Então o servo de Deus já tinha morrido, ele estava o seu cadáver, né? Estava apenas os seus ossos ali, já tinha se decomposto, né? E os Moabitas, eles estavam enterrando um dos seus homens que na invasão deve ter morrido na batalha. Eles estavam enterrando ali e ele caiu na cova do Eliseu. E ao ter contato com os ossos de Eliseu, ele reviveu. Olha só que milagre lindo, né? Então, por que aconteceu essas coisas, né? Então, aqui vamos tentar entender, né? Isso também no Novo Testamento aconteceu várias vezes, né? As pessoas, ao tocarem em algo que pertencia aos apóstolos, eles eram curados, os demônios saíam dos corpos deles, né? Que nem os lenços que o Paulo lançava, até a sombra dos homens de Deus quando passava, acho que era de Pedro, curava as pessoas, né? Então, quanto mais a pessoa tem uma vida de oração e santidade e é cheia do Espírito Santo, mais poder acumula dentro dela, tá? Então, isso na matéria também, no corpo, tá bom? E isso eu posso testificar para vocês, porque o meu filho, ele tem um dom de visão espiritual, né? Então ele consegue ver. Quando a pessoa é uma pessoa de oração, né, os objetos que ela toca, principalmente objetos que são de unção, de oração, por exemplo, a Bíblia da pessoa, a gente vê vários exemplos na internet, pode pesquisar. Carro que bate, pega fogo e a Bíblia não é queimada. Por quê? A Bíblia daquela pessoa está cheia de energia positiva e aquela energia, ela protege aquele objeto, tá bom? E isso acontece várias vezes, pode pesquisar aí na internet que acontece muito, tá bom? Outra coisa, também a energia negativa fica nos objetos também. Por exemplo, um assassino que matou várias pessoas com uma faca. Aquela faca está amaldiçoada, ela tem energia negativa naquela faca. E as pessoas que ao entrar em contato com aquele objeto podem absorver um pouquinho dessa energia. Então toma muito cuidado com o que você leva para dentro da sua casa, com presentes que as pessoas te oferecem, porque você não sabe a intenção daquela pessoa, se ela é uma pessoa invejosa, aquilo vai estar carregado de energia e vai trazer problemas para você, tá bom? Então sempre tudo que você recebeu na tua casa, faz uma oração, consagra ao Senhor, para que aquilo seja abençoado, tá bom? Porque a gente não sabe a intenção das pessoas e a origem dos objetos. Vamos tomar cuidado com isso, tá bom? Verso 22.
E Hazael, rei da Síria, oprimiu a Israel todos os dias de Joacás. Porém, o Senhor teve misericórdia deles e se compadeceu deles, e tornou para eles, por amor, de seu concerto com Abraão, Isaque e Jacó, e não quis destruir, e não os lançou ainda da sua presença. Então Deus preservou Israel, mesmo eles estando na idolatria, por amor a Abraão, Isaque e Jacó, pelo concerto que ele fez, porque ele não é homem para mentir, né? Ele é fiel, nosso Deus é fiel, ele cumpre as suas alianças, né? Então, como ele prometeu uma grande nação a Abraão, Isaque e Jacó, ele não podia eliminar esse povo, porque esse povo é descendência de Abraão, né? Então, por isso que até hoje a nação de Israel está lá, por esse concerto, por essa aliança, porque Deus é fiel enquanto Israel vai sempre existir, tá bom? Porque ela é um exemplo, ela é a testificação do concerto, da aliança que Deus fez com aquele povo, amém? E morreu Hazael, rei da Síria, e Ben-Hadad, seu filho, reinou em seu lugar. E Joás, filho de Joacás, tornou a tomar as cidades das mãos de Ben-Hadad, que ele tinha tomado das mãos de Joacás, seu pai, na guerra. 3 vezes Joás o feriu e recuperou as cidades de Israel. Olha só, é que no verso 25 a palavra de Eliseu se cumpriu. Mesmo Eliseu já tendo morrido, a palavra de Deus continua viva, né? Então tanto faz o pregador. Eu posso pregar aqui várias coisas aqui, e depois que Deus me recolher e esses vídeos ficarem na internet, alguma pessoa alcançar alguma bênção através dessas palavras, porque o poder não está em mim. O poder está na palavra de Deus e na fé da pessoa que ouviu e recebeu, né? Aqui, como o rei acreditou no que o profeta falou, a palavra se cumpriu, porque a palavra é verdadeira e Deus não volta atrás da sua palavra, né? Então essa é a palavra para nós hoje. Confiem em Deus, confiem na sua palavra, não sejam servos inúteis, façam sempre mais do que aquilo que o seu Senhor pede, tá? Se vocês têm pais vivos ainda, faça mais do que os seus pais pedem para você agradar seus pais, né? Isso também vale com seus chefes, com seus patrões, né? E assim por diante. O marido faça mais do que a mulher pede, a mulher faça mais do que o seu marido pede. Sejam úteis, né? O amor, quanto mais você usa, mais você recebe, tá bom? Então isso aqui você não estará perdendo seu tempo. Se dedica mais, se esforça mais em tudo que você faz, faça com amor, e você vai colher este amor em abundância. Esta é a palavra para nós hoje. Deus abençoe a vida de todos vocês. Ore a Deus por mim e pela minha família. Que Deus seja sempre hoje eternamente louvado. Em nome de São Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém.